baseado no grande sucesso 100 graus Celsius, o grau extra de Sam Parker. A 99 graus, a água está muito quente. A 100 graus, a água ferve. E com a água fervendo, surge o vapor. E com o vapor, você pode mover um trem. Apenas um grau a mais pode fazer toda a diferença. Cem graus. Ainda procura de uma solução rápida e fácil? Então pare. Não existe solução fácil para o sucesso. Toda história de sucesso tem um aspecto fundamental: muito esforço e depois mais esforço ainda. Polegadas transformam um campeão. Para se conseguir mais, para fazer a diferença, precisamos dar atenção às pequenas coisas e no detalhe. Precisamos tentar mais, fazer mais, dar mais. 100 graus. Na última década, um vencedor de um campeonato de golfe profissional levou para casa cerca de 3 milhões de reais. O segundo lugar ficou com 2 milhões a menos. A diferença média entre o primeiro e o segundo lugar é de 1,71 tacadas em mais de 200 tacadas de um campeonato. Nos últimos 10 anos, na famosa corrida de Stock Car das 500 milhas de Daytona, a diferença média entre o primeiro e o segundo lugar foi de 0,175 segundos, menos de 2 décimos de um segundo. Para o vencedor, isso representou 1,5 milhão a mais. 100 graus. A diferença entre o medalhista de ouro das Olimpíadas e nenhuma medalha é uma questão de segundos. Nas últimas Olimpíadas, nos 200 metros livres feminino, a diferença foi de 0,43 segundos entre a medalha de ouro e nenhuma medalha. Onde você deveria aumentar um grau de temperatura? Onde você poderia? Em casa, no trabalho, com seu time, com seus clientes? Esta é a sua vida. Estas são as suas escolhas. Você é responsável pelos seus resultados. Então é hora de esquentar as coisas. Estando consciente disso, vem a responsabilidade. Responsabilidade de tentar mais. De fazer mais. De conquistar mais. 100 graus. Olá, doutores! Bora! O videomaker nem acreditou que eu fiz isso aqui, hein? Pessoal, live, YouTube. Bora fazer acontecer? Obrigado por estar aqui, esse horário. Deixa eu dar um agradecimento especial aqui também para Paty, para Lu, para Estelinha, para Bia. Nosso time está todo aqui engajado nessa live, em dar suporte. Então, a qualquer momento que tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários e o pessoal vai estar falando com vocês. Tá legal? Vamos lá. Olha que legal esse vídeo, né? Como esse vídeo é importante para mim, como esse vídeo me impulsiona e eu gosto muito dele. Eu queria que vocês entendessem a importância de trazer um pouquinho, 1% mais, fazer 1% a mais. Como é importante, e a gente sempre pode fazer um pouco mais, é ou não é? Essa que é a verdade. Então, amanhã, acordar com esse outro pensamento. O que eu posso fazer mais? Tá legal? Ninguém vai comprar o seu sonho como você. Se você não fizer algo diferente e algo a mais todos os dias, não dá para chegar de fato onde você quer. Tá legal? Seguinte, para quem não me conhece, vai ver que eu sou bem objetivo. Não gosto muito de rodeio. Tá bom? Então essa live vai ser dinâmica.
Seguinte, live para secretária pro. Quem que tem uma secretária proativa aqui? Ou quem que tem muita dor de cabeça com a secretária? Vamos identificar? Vamos aprender algumas coisas importantíssimas aqui para saber liderar, para entender o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho feito de certo, o que eu posso mudar, o que eu tenho que mudar para ontem. Tá legal? Seguinte. Eu falo, né? 99% das pessoas aceleram, cansam e desistem. Seja esse 1%. Seja esse 1%. Opa, não tem problema. Vou colocar aqui no modo avião, tinha esquecido. Problemas técnicos. Pessoal, é o seguinte, 1% é que vai viver uma vida diferente. Por quê? 99% cansa. É fácil ter sucesso? Sucesso é desconfortável. Tá legal? Eu quero ter uma clínica, eu quero ter algo diferente, eu quero ter um atendimento diferenciado. Vai ser fácil? Você vai falar uma vez e vai resolver? Não é bem por aí. Tá bom? Seguinte. Presta atenção, tá? Eu falo assim, você ignora a sua equipe de atendimento. E é verdade. E eu vou te dar alguns motivos aqui, tá? Ela nunca teve um treinamento. Nunca teve. Tá legal? Ela não tem um checklist, ela chega e ela não sabe por onde começar e o que vai fazer. Certo? Ela não tem um script de atendimento. Não tem algo organizado, não tem algo padronizado. Certo? Você não sabe treinar a secretária para que ela tenha ferramentas necessárias para fidelizar e engajar. É ou não é? Você vai falar, pô, esse cara me conhece, não é possível. Mas é o que acontece na maioria das clínicas. E por isso que a maioria das clínicas deixa muito dinheiro na mesa. E deixa muito, tá? Você não tem um processo de acompanhamento, né? Você não tem um processo de pós-venda. O quanto é importante ter tudo isso, né? Olha, imagina agora você pensando, né? Putz, imagina se eu tivesse isso. Como mudaria o padrão do meu atendimento? Como mudaria tudo isso? A gente vai falar sobre isso, tá? Atendimento, conversão, encantamento, fidelização é lição de casa básica hoje em dia, para quem quer ter uma clínica diferente, tá bom? Não cometa esses erros, certo? Vamos aprender? Vamos lá? Vamos priorizar? Vamos entender como que funciona? Seguinte, isso aqui vai marcar vocês, é uma frase simples, tá? Sua equipe, ela tá preparada para oferecer um atendimento do mesmo nível que o seu? Porque eu tenho certeza que quando você fica, você e o seu paciente, você dá o seu melhor. Você dá um atendimento nota 10, certo? Mas antes de chegar ali, ele passou pela sua equipe de atendimento, ele passou pelo agendamento, ele teve um processo extremamente importante até sentar ali, certo? E aí? Existe uma clínica nota 10 com atendimento nota 5? Não existe. Para que nesse momento da consulta o seu paciente esteja muito mais aberto, até para aceitar aquele tratamento, todos os processos anteriores influenciam e muito. Tá bom? Então eu quero que vocês olhem para dentro do negócio de vocês, não somente você e o paciente. Tem que olhar para dentro, para as pessoas, para todo mundo que faz parte desse processo, tá ok? Olha lá, 69%, olha que curioso, deixam de comprar de você pelo atendimento. Olha isso. Eu acredito que muita gente não sabia disso. Eu coloco aqui, eu fiz esse gráfico, 14% estão descontentes com produtos, por isso que ele deixa de comprar. 9% mudam por razões competitivas. 5% desenvolvem outros contatos, 3% se mudam e 69% dão como motivo o mau atendimento. Tá bom? Isso aqui é uma pesquisa do Walt Disney. Então, é uma pesquisa embasada. Tá? Se preocupem que o mau atendimento, ele reflete muito. E por muitas vezes, vocês não estão nem sabendo. Aquele cliente não voltou e este é o motivo. Nem todo cliente dá o feedback para você. É ou não é? Nem todo cliente vai te educar, vai te ensinar a trabalhar. Ele simplesmente não volta mais. Tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha até comer a squeeze da secretária Pro.
Seguinte, o médico, ele é avaliado, o profissional da área da saúde, ele é avaliado pelo atendimento. Quando eu estou na recepção, eu como paciente, e aquela atendente, aquela recepcionista, ela não está com uma apresentação pessoal bacana, não está com um uniforme, não tem uma plaquinha, não tem educação, não sabe se portar, não tem postura. Tudo isso reflete na imagem do médico. Então, se você se preocupa só com o seu atendimento e está ignorando isso, saiba que a sua marca pessoal é manchada por isso. E aí? Vale a pena ou não vale a pena se preocupar com cada detalhe? Porque elas falam por você, certo? E vamos lá, se eu chego ali na recepção e aquele médico, aquela recepcionista, tá mal vestida, tá com uma apresentação ruim, tá com cara de sono, não tá maquiada, não tem postura, opa, que padrão de médico é esse? Se ele não consegue organizar a própria recepção, a própria frente, será que ele tem qualidade de fato? Será que ele tem tato? Será que ele tem bom gosto? Será que ele é um profissional diferenciado? Entende? Olha a preocupação, né? Então, sim, a gente tem que se preocupar. Eu coloquei essa ilustração aqui e é isso, né? Prioridade, cada um tem a sua. Se você não tiver liderança, se você não tiver ferramentas necessárias, a sua secretária vai ficar ali, ó, lixando a unha, fazendo qualquer coisa. Ela não tá nem aí para você. Tá bom? Vamos aprender o que a gente tem que fazer, certo? Olha aqui, né? E eu falo assim, entenda a recepção como se fosse o coração da clínica, certo? E o que a gente precisa entender também? As clínicas hoje em dia não são mais lugares frios, a gente vive outro mundo, é outro mercado, é outro tudo. Acabou aquelas clínicas de luz branca, tudo parede branca, acabou, não existe mais isso. A gente precisa de acolhimento, eu quero algo diferente, é ou não é? E o que eu preciso me preocupar, tá? O ambiente, a organização, o quadro torto, a desorganização no cantinho do café, tudo isso fala por você. Tá atento a esses detalhes? Como que tá isso? A temperatura da sala, a música ambiente, o cheiro, né? Marketing olfativo, tudo isso fala por vocês. Então, e outra coisa, tá? Que é bacana. O seu cérebro, ele adora comparar. Adora comparar. Então, se eu vou numa clínica que tem essa recepção, eu já falo, putz, mas naquele outro médico lá, o negócio era diferente. E ele já toma uma decisão, ele já toma uma ideia em relação ao seu serviço somente por essa bagunça toda, pô. E é coisa que você ignora, você deixa passar, certo? E não por mal, mas você está preocupado com o seu atendimento, você não tinha entendido ainda que tudo isso falava por você e que tudo isso refletia ali na hora do fechamento, de ter um ticket maior, de ter tudo isso, né? Pessoal, percepção inicial, quando eu entro na clínica, eu dou de cara com a secretária, certo? O que é percepção? Organização, identificação e interpretação da informação sensorial para representar e compreender a informação apresentada. Eu trouxe de forma técnica. Você entende? Qual a percepção inicial que você tem aí dentro da sua clínica? Tem que estar preocupado, tá bom? Tem que estar muito preocupado com isso. Trouxe algumas informações técnicas aqui também, que eu acho bacana, porque os nossos olhos, o que a gente vê, a resposta é muito rápida com o nosso cérebro, certo? 50% das informações que o nosso cérebro está processando são visuais. Por isso que eu bato tanto na tecla. E eu falo sempre, pô, o ambiente fala pela gente, né? Até quando os médicos estão gravando o conteúdo, pessoal, se preocupem com o plano de fundo. Ele fala por você, pô. Tá legal? Ó, 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. 70% dos nossos sensores receptivos de informação ficam nos olhos. Entende? Amanhã já coloca no bloquinho aí, vai anotando. Quando chegar na clínica, deixa eu ficar atento aos detalhes, deixa eu alinhar, deixa eu colocar a secretária responsável por alguns processos aqui. Vamos entender se ela tem iniciativa de fato, se ela vai ajudar a gente em relação a isso, tá bom? O que mais aqui? Seguinte,
Na atualidade, existem diversos formatos, diversos tipos de marketing, certo? Qual deles que a gente não pode ignorar? Nunca. O lance do atendimento, atrelado a um gatilho de reciprocidade. Então, se eu tenho um atendimento que encanta, se eu tenho um atendimento que quebra todas as barreiras, todos os padrões, certo? Eu faço aquela pessoa de fato se sentir especial, o que eu provoco? Um gatilho de reciprocidade. Essa pessoa, ela é muito grata, ela quer retribuir de alguma forma, ela sai dali como defensor da nossa marca. Então, o objetivo, quando eu recebo hoje um paciente dentro da clínica, entenda esse cara como uma visita especial na sua casa. Sabe quando a gente recebe uma visita especial e a gente prepara tudo, organiza tudo, faz tudo com tanto carinho? É isso, certo? Você vai receber dessa forma. Se você quiser ter sucesso, é assim que a gente tem que fazer. Não é, eu faço marketing e eu ignoro todo o resto. Pessoal, atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes. Atenda como uma visita, como algo especial. Dê o máximo, quebre os padrões. Faça aquele momento ser único. O paciente vai olhar e falar assim, eu nunca tive um atendimento desse. E eu não estou falando de você só conseguir fazer isso em uma clínica extremamente luxuosa. Você pode fazer algo especial e quebrar todos os padrões dentro de um cowork, certo? Cada um no seu momento, cada um no seu movimento, tá tudo certo, tá bom? Seja criativo, trabalhe em relação a isso, mas entenda isso, o cliente e você e a secretária têm que trabalhar com um único objetivo, esse cliente tem que sair daqui, esse paciente como um defensor da nossa marca, ele tem que sair daqui indicando, tá legal? Outra coisa, eu coloquei aqui, né? O atendimento faz com que o cliente pague mais. Fato, em qualquer lugar, tá bom? Para qualquer negócio. Aqui é o seguinte, vai auxiliar vocês, tá? 3 ensinamentos para liderar a sua equipe. E um dos principais, tá? É o quê? Contrate caráter e treinabilidade. Certo? Porque se eu contratar errado, ferrou. Ferrou. Se eu contratar errado, ferrou. Certo? Então, se preocupe com isso. Eu não faço questão, vou ser bem sincero, tá? Até aqui na empresa... Peraí. Eu falo muito hoje, eu não parei de falar o dia inteiro. Tendo live, tudo isso, tá tudo bem. Mas é o seguinte, e daí dá sede pro instrutor. Então é o seguinte, técnica se aprende, certo? Técnica se aprende. Caráter não resolve. Você não vai pegar uma garota de 25 anos e querer mudar o caráter dela, já está formado, não tem para onde fugir, tá legal? Então uma contratação errada é complicado, tá bom? Então contrate caráter, treinabilidade, isso aí é base. E daí a gente vai agora para 3 ensinamentos para liderar a sua equipe, tá ok? Primeiro deles, delegar tarefas. Se você quiser crescer, você tem que deixar o negócio fluir. Se você não delegar, se você não distribuir, se você for centralizador, você não consegue crescer, pô. Certo? E outra coisa, se você tiver medo de transferir essas responsabilidades todas, o seu crescimento, o crescimento da clínica, ele não ocorre. Não ocorre. Dificilmente pessoas centralizadoras crescem conforme deveriam. Tá bom? Então, e o que eu falo aqui, né? Eu gosto de slides assim, bem escritos, porque vocês podem printar, podem relembrar isso, podem enviar para a secretária, enfim, então vai printando mesmo essa live. A gente fez uma live na semana anterior para os nossos agenciados, para os nossos alunos, foi super bacana, o pessoal mandou um monte de print, olha isso, muito legal. Então, aproveitem disso, tá? Eu faço justamente por isso. O que acontece? A sua equipe ela precisa de autonomia para desenvolver o trabalho sem você. Está dando autonomia? Às vezes não dá autonomia porque não confia. Não confia porque a contratação está errada ou porque não tem um treinamento adequado. É ou não é? Isso aí rouba o seu tempo que é caro de fato. Concorda comigo? O seu tempo que é caro. Tá bom? Reconhecimento. Isso é importante. Tá? Então, qual que é a maior dificuldade hoje? Até quando eu vou ampliar uma clínica, pessoas. Certo? Eu preciso de pessoas, eu preciso de um time forte. Eu não posso ficar dormindo todo dia pensando em ampliar e naquele funcionário querer sair da minha empresa. Certo? Eu preciso ter um time forte. Como que eu faço isso? É muito importante. E as pessoas não trabalham só por dinheiro, tá?
Em primeiro lugar, até, pesquisa de Harvard, reconhecimento e por estrutura, antes mesmo de remuneração. Tá legal? Então, olha a importância do reconhecimento. Então, é o seguinte, os esforços dos seus colaboradores precisam ser valorizados, certo? Tem meta aí na sua clínica? Você sabe por onde começar? Tem comissionamento? Certo? Existem comissionamentos corretos, comissionamentos erradíssimos. Tá legal? Mas precisa ter. Se você não tiver meta e não tiver comissão, dificilmente você vai fidelizar, dificilmente aquela pessoa se sente reconhecida. Não dá para quem trabalha na área de vendas, então a secretária, ela trabalha na área de vendas, essa que é a verdade. Né? Cada agendamento é uma venda. Você não tem uma pessoa engajada, de fato, sem um comissionamento. Existem comissionamentos excelentes em todas as clínicas que a gente trabalha esse modelo, em todas, sem exceção, cresceram. Não tem erro. Não tem erro. O número de agendamentos que eram feitos anterior e que é feito agora. Tá legal? Então você consegue fazer isso numa boa, sem chororô, sem ficar chorando migalha. Vai por mim, tá bom? Outra coisa, a cultura da clínica esteja cercado de pessoas que acreditem no sucesso do negócio. É importante que os valores e objetivos do funcionário estejam alinhados com a clínica. Certo? Qual que é a ideia? Eu preciso ter uma cultura extremamente diferente do que a gente vê por aí. A maioria das clínicas não tem isso estabelecido. Qual que é a cultura? Certo? Eu preciso ter pessoas engajadas, eu preciso ter pessoas que comprem o nosso sonho. Certo? As pessoas só vão ter isso se tiver uma cultura, se tiver um crescimento, se tiver tudo fluindo da forma que deveria. Tá legal? Seguinte, vamos ao próximo passo aqui. Olha essa frase, é importante, tá? Então a gente fala sobre delegar. Delegar é diferente de delargar, certo? Então você tem uma boa liderança, tá estabelecida essa liderança? O que eu faço, Luiz, para ter uma liderança estabelecida? Né? Coisas simples. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Reunião semanal, certo? Se não tem uma reunião semanal, se não tem cobrança, certo? Não funciona. E outra coisa, não adianta só perguntar. Ah, fulano fez isso, aquele negócio que eu pedi? Fala assim, fiz. Não é bem por aí, tá? A gente precisa fiscalizar, a gente precisa entender se está sendo feito, como que estão os números disso. Ah, eu pedi para mandar mensagem para X clientes, era essa o nosso combinado. Foi enviado de fato? Para quantos enviou? Mas o que retornou em relação a isso? Quais foram os feedbacks? Isso aqui funcionou? Não funcionou? Na reunião semanal, a gente não pode abordar o que a secretária está vendo diferente, quais são as ideias, quais são as opiniões? Abra para ideias do seu time. A pessoa que está ali na frente, a secretária, já saíram diversas ideias excelentes dentro de clínicas, dentro de reuniões em que a gente frequenta, dos nossos clientes mentorados. Pessoal, a secretária tem uma visão diferente. É importante. Qual foi a última vez que você perguntou para ela? Pô, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir parte do negócio, ela vai querer contribuir. Então, funciona, tá? Outra coisa, o comissionamento, né? Aí, eu falei sobre comissionamento. Pô, como que eu vou comissionar a minha secretária? Eu trouxe alguns modelos aqui para vocês. Novos pacientes, novos, não aqueles que já são clientes, certo? Todo mundo que agendar. Os novos pacientes agendados e que comparecem, certo? Por quê? A sua secretária, a Joana, vai receber uma mensagem e ela vai ser muito mais proativa. E é isso que a gente prega dentro do nosso curso. Secretária proativa. Certo? Você vai entender diversas formas de ter uma secretária proativa e a diferença que traz o seu resultado. Tá? Mas a partir do momento que a Joana vai ver uma mensagem, ela está engajada, ela tem comissionamento, ela tem cultura. Ela vai responder rápido, ela vai resolver, ela não vai ficar enrolando, como a maioria das pessoas enrolam, tá? Ela vai entender qual que é a prioridade. Ela vai saber atender, ela vai saber responder da forma correta, ela vai saber gerar valor, certo? É muito importante que tenha isso. Outro formato de reativação, de comissão, reativação de pacientes antigos.
Lição de casa aí, já coloca aí. Você vai pegar uma lista de pacientes inativos por mais de 12 meses. Pega essa lista, imprime, pega do sistema. Vai bolar uma mensagem super bacana para retornar com esses pacientes, certo? Dentro do nosso curso existem esses tipos de mensagem, tá legal? E você vai mandar pro pessoal. Eu duvido, se pegar essa lista, 10% não marca contigo. Então esses clientes que estavam esquecidos, que você nunca fez isso, nunca fez. É ou não é? 99 aqui nunca fez. Certo? Vai pegar uma lista, talvez com 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, enfim, cada um tem o seu banco, certo? Vamos falar em 100 pacientes. Ah, eu não tenho muito paciente que passou por aqui, é uma clínica nova e tal. 100 pacientes. Pessoal, vocês nunca fizeram isso. Vai mandar essa mensagem, pelo menos 10 vai marcar. Aí você depois você vê o seu ticket médio, quanto que vai retornar isso. Uma simples ação, tá bom? Se a secretária não estiver comissionada, não tiver tudo isso, não está engajada, não resolve. Tá? Você vai ver que não vai fazer, é totalmente diferente, tá bom? Campanhas internas é um outro formato também bacana. Dentro do curso a gente fala um pouquinho sobre como fazer isso, tá bom? Eu não vou prolongar para essa live e não ficar muito comprida. Seguinte, essa frase aqui é uma frase de impacto, eu gosto muito também. Não queira ter o resultado de quem faz todos os dias o que você só faz às vezes, certo? Pessoal, frequência faz excelência. Não tem pra onde fugir. Tá bom? Então, eu preciso fazer. Todos os dias. Não é às vezes. Não é de vez em quando. Não é assim que funciona. Tá? Pode printar isso aqui e guarda para vocês lembrarem. Porque se eu quiser ter sucesso na clínica de fato, eu preciso entender que o sucesso é desconfortável. Se eu quiser viver uma vida diferente para frente, eu entendo que por este período, para organizar a casa, para deixar tudo certo, vai dar trabalho. Tá bom? Próximo. Olha que legal. Seguinte. Qual linguagem identifica a sua secretária aqui? Vamos identificar se a sua secretária é reativa ou proativa? Olha que legal, né? Então, uma secretária reativa, ela fala assim, não há nada que eu possa fazer, né? Uma proativa, ela já fala, vamos procurar alternativa. É totalmente diferente. Linguagem reativa, sou assim e pronto, né? E o que mais tem é colaborador, é secretária assim. Pô, a proativa, ela vai entender que não é bem por aí. E dela vai falar, sim, eu posso tomar uma outra atitude. Certo? Por quê? Ela quer crescer junto com a clínica. Ela quer evoluir. Ela não está preocupada com ela. Ela está preocupada com todo o movimento. Certo? Com a clínica, com o doutor, com o reconhecimento, onde ela pode chegar. É outro mundo. Tá bom? Linguagem reativa. Eu não vou falar sobre todos aqui para não estender, tá? Se eu pudesse. Se eu pudesse, tipo assim, não tem tanta vontade, não tá com tudo isso, entende? É diferente da proativa. Pô, eu vou fazer. Então bate no peito, vai lá e resolve, certo? Pessoal, ter colaboradores, ter funcionários proativos muda o seu mundo, tá? A gente bate muito nessa tecla e fala muito, tá? Direto com a secretária, né? Aqui a gente está falando com os médicos. Dentro do curso, é um curso com a linguagem para a secretária. A gente provoca de fato para que ela entenda. Essa mudança de mindset é totalmente importante se ela quiser crescer, certo? Então a gente bate muito, tá? Outra coisa, o que é uma secretária proativa? O que a gente busca, né? Agilidade em apresentar soluções diante de problemas, certo? Pô, imagina, tem um problema, ela está preparada para isso. Então a gente tem ali, quais são os problemas frequentes? Como que eu resolvo isso? Né? De forma proativa. Como que eu economizo o tempo do médico? Como que eu surpreendo o médico de fato? Né? E identificar a origem do problema. Por quê? Não adianta ficar só contornando também, é ou não é? Eu preciso identificar onde que é a origem desses problemas. O que está rolando? Ela vai te auxiliar nisso tudo. Tá bom?
Legal. Venda é confiança e conexão. Alguém tem dúvida disso? Pessoal, a gente só compra de quem a gente conhece, de quem a gente confia. Pode parar para pensar. Ainda mais trabalhando na rede social, ainda mais nesse mercado médico. Se eu não confio, se eu não conheço, e quando eu falo em conheço, na rede social, às vezes a gente tem uma intimidade muito grande, é ou não é? Certo? Então, por isso que é importante falar na rede social. Porque se eu vejo você, se eu entendo o seu tom de voz, se eu entendo sobre os seus valores, se eu entendo sobre tudo isso, eu te conheço, certo? Eu confio, tá bom? Então já puxando esse gancho, lembrando das redes sociais, da importância disso, da importância de aparecer, mostre a sua essência, deixe muito claro os seus valores, muda o seu jogo, tá bom? Porque a partir do momento que você está fazendo isso, você está gerando conexão, está gerando confiança, e que nada mais é do que venda, tá legal? E eu falo assim, venda e conexão é se sentir bem e acolhido, certo? Eu quero que esse paciente sinta bem acolhido. Foi como eu disse, certo? O que eu quero que a secretária faça? O que eu preciso que ela tenha, né, de diferente? Que ela identifique o perfil do meu paciente. Cada paciente tem uma queixa, não é? Cada paciente tem uma queixa, cada paciente é diferente, não é todo mundo igual, pô. Ela sabe identificar isso? Eu falo assim, identifique o perfil, a dor do paciente é a melhor abordagem, crie conexão e saiba das principais qualidades do médico, né? Sobre saber as principais qualidades do médico, eu coloco aqui também, saiba histórias de transformação que o médico já realizou. Então, lição de casa também. Vamos pegar a secretária, vamos pegar a equipe, vamos deixar muito claro, olha, a gente faz essa transformação, este paciente, neste caso, a gente mudou isso, isso, isso. Pessoal, são incríveis as transformações que a gente tem, é incrível as transformações que vocês fazem em diversas áreas, né? Mudam vidas de fato. Pô, a secretária está sabendo disso, ela sabe o que rola lá dentro, ela sabe dos depoimentos, do choro, da alegria. Pô, é tão importante, deixa isso muito claro, para que ela entenda cada vez mais e que entre isso na cultura, que entre isso em vestir a camisa, porque ela entende sobre a transformação, sobre o processo. Então, pô, eu acho super relevante anotar e colocar, pô, eu vou compartilhar todas essas histórias bacanas com a minha equipe. Eles precisam entender sobre isso, tá? O que elas fazem e o que vocês fazem não é um simples negócio. É totalmente diferente, é ou não é? Tá bom? Agora é o seguinte, pontos de reflexão para você, né? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Seguinte, você já entendeu sobre o papel da secretária dentro da sua clínica? Porque até então, talvez você não tivesse pensado em relação a isso, né? Talvez, ela está aqui para atender telefone, é só isso e pronto. Não, se for só isso e pronto, você está ferrado. Essa que é a verdade, tá? Porque tem um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer e um monte de dinheiro na mesa, tá bom? Então, se a sua secretária não tem um treinamento, não está focada, não é proativa de fato, tá ali só para atender um telefone de qualquer jeito, você está perdendo muita grana, você não vai crescer. Anota aí, anota, tá bom? Então, isso aqui é para refletir, tá? Aí outra coisa, você consegue mensurar a importância de uma secretária bem treinada? Agora vamos imaginar no sonho, né? Vamos fechar o olho aqui, ó, vamos sonhar um pouquinho. Puta que pariu. Que delícia, né? Ter uma secretária muito bem treinada, alguém proativo de fato, do meu lado, me ajudando em tudo, fazendo acontecer, pô. Certo? Sabendo quebrar objeção, sabendo fazer um atendimento bacana que encanta, sabendo surpreender o paciente, sabendo auxiliar em todos os processos. Pô, e aí, muda o resultado ou não muda? Fala sério. Muda tudo. Muda tudo. Por isso que treinar, por isso que ter alguém diferente ao seu lado é extremamente importante. Se você não tinha entendido isso, agora eu espero que fique claro. Porque sem isso, não resolve, pô. Não adianta ter um bom marketing se não tem um bom atendimento, pô. Essa que é a verdade. Né? Essa que é a verdade. Não adianta ter processos bem definidos se não tem pessoas sendo lideradas ali de forma correta. Então, está cada vez mais profundo isso, né? A importância, e esse é o objetivo dessa live, para que você
saia daqui entendendo sobre a importância dessa colaboradora, a importância de tê-la muito bem treinada, tá bom? Outra coisa, né? Você tem dúvida de quanto dinheiro pode estar indo pelo ralo? Você já fez a conta, né? Já entendeu quantos pacientes a gente pode estar perdendo, já viu isso, certo? Aí eu falo, você tem dúvida de que tudo comunica e reflete na sua autoridade? Lembra que a gente falou no comecinho? Pô, se ela tiver com uniforme, mais ou menos, se tiver cabelo mais ou menos, se tiver tudo mais ou menos, você é um médico mais ou menos, pô. Não sou eu que inventei a roda. É assim que as pessoas vão pensar e ponto. Tá legal? Outra coisa. Você sabia que tickets maiores, todo mundo quer uma clínica high ticket. Eu quero vender mais para o mesmo paciente, eu quero que as pessoas gastem aqui, certo? E você sabia que tickets maiores nem sempre são fechados na primeira vez? E aí? Você tem uma equipe, tem uma secretária, tem alguém que faça um follow-up para estar se comunicando com essa pessoa após sair da clínica? Tem um protocolo, tem um processo por isso? Ou simplesmente fala assim que vai pensar, não fechou o orçamento e ele fica esquecido. E aí? Acontece isso aí? Pessoal, vai por mim, tá? Vai por mim. Se tiver acontecendo tudo isso, pelo amor de Deus, toma uma atitude, tá? Porque isso pode acabar com o seu negócio de fato. O atendimento destrói o negócio. Tá bom? Ah, eu estou faturando bem. Você está faturando bem? Melhor ainda. Melhor ainda, porque imagina tudo isso muito bem treinado. Imagina todos os processos muito bem definidos, tudo muito bem alinhado. Aonde você consegue chegar, tá? Mas não ignore o atendimento e um bom treinamento, tá bom? Você é o único responsável por isso. Esse meme aqui é muito engraçado. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara... E eu quero que você se faça essa pergunta, tá? Porque vai ter muita gente também que depois disso aqui vai tentar, vai acabar até demitindo a secretária. Porque não quer ninguém meia boca ali por perto, porque sabe que isso aí vai estar atrelado ao seu sucesso, ao seu futuro, né? Então, olha lá o memezinho, né? Lá vem fulano encher o saco, a carinha. Pessoal, sua secretária, ela gosta de pessoas? Se não gosta, meu Deus, porque, tipo assim, existe, tá? Alguns casos. Então, se pergunte, identifique. Será que ela gosta de pessoa? Porque para trabalhar com o público tem que gostar de pessoa, pô. Se não gosta de pessoa, se a vibe dela é essa aqui, lá vem fulano encher o saco, já corta. Tá legal? Interessantíssimo. Satisfação do cliente está diretamente relacionada ao bom atendimento, certo? Veja alguns dos pecados frequentes em clínicas que não possuem um treinamento. Não possuem uma liderança. Não possuem nada do que a gente está falando. Então, quais são um dos pecados aqui? Desinteresse. O que é o desinteresse? Tá? Ocorre quando os funcionários de uma empresa não demonstram que se importam com o cliente. Pô, tem coisa pior? Tem coisa pior? Faça um cliente oculto presencial. Identifique esse tipo de coisa. Dê atenção ao seu atendimento. O que mais tem é isso aqui. E você ficar lá atendendo, dando o seu melhor. E a sua secretária põe tudo a perder. Tá bom? Má vontade acontece quando o funcionário atende de qualquer jeito. Eu faço de qualquer jeito. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pra nada. Entendeu? Finge que me paga, eu finge que trabalho e foda-se. Certo? Espero que a live não caia por esse foda-se. Seguinte, frieza. O cliente é tratado de forma distante e até desagradável. Pessoal, quando a gente vai em qualquer lugar, pode ser o melhor restaurante do mundo. Se você é atendido com frieza, e aí? Como que é essa experiência? A comida pode estar excelente, o ambiente pode estar excelente, mas você é atendido com frieza, e aí? Pra mim, pôs tudo a perder. Eu não volto nunca mais. Pode ser o melhor lugar, pode ser tudo. Se eu sou mal atendido, eu não volto. E que bate naquela tecla do começo. E olha a importância, né, do atendimento, porque eu falei, o melhor restaurante, a melhor estrutura, melhor gastronomia, mas um atendimento frio. Entende? Olha, e vocês com certeza vão lembrar de alguma situação que teve um atendimento assim e que isso realmente põe tudo a perder.
né? Robotismo, o funcionário deixa de agir como uma pessoa e passa a agir de forma mecânica. Pessoal, a gente precisa de script, a gente precisa estar tudo muito bem alinhado, mas o grande diferencial é humanizar, é saber quebrar o padrão, é saber entender cada pessoa como um indivíduo único. Se eu quiser ainda mais trabalhar tickets mais altos, eu preciso disso. Então, tá rolando um robotismo, certo? E outro erro aqui, fatal, jogo da responsabilidade. A síndrome do vai para lá e vem para cá. Há pessoas que, para se livrar do cliente, mandam-no de um lugar para o outro sem resolver seu problema. Outra coisa, e a gente bate muito na tecla, autorresponsabilidade, certo? A secretária proativa, a secretária pró, ela é autorresponsável, certo? Ela puxa a responsabilidade para o peito, porque ela sabe que se ela puxar, se ela resolver, se ela tiver iniciativa, ela vai levar o mérito por isso. É ou não é? Ela vai se destacar diante de todos. Então, ela vai ter isso, autorresponsabilidade. Não vai ficar nessa jogo de responsabilidade, que é o que acontece em diversas clínicas. Tá bom? Próximo slide, opa. Então, muita gente aqui vai, talvez, demitir durante esse processo, vai refletir, enfim. E eu já estou trazendo aqui algumas ideias para a entrevista, ou até vai identificar que precisa de mais pessoas, que a secretária atual tem um acúmulo de função. Então, trouxe aqui, porque eu sempre recebo essa questão. Pô, o que eu pergunto numa entrevista? O que eu faço? Como que eu identifico? Então, eu trouxe algumas ideias para vocês. Então, vamos lá. Perguntas para entrevista de emprego semi-estruturada, tá? Eu coloquei até alguns asteriscos aqui nas que eu prefiro, nas que eu gosto mais. Mas é importante vocês tirarem print, guardarem isso para utilizarem. E vamos lá. Essa não pode faltar. Pode falar um pouco sobre você mesmo? Vamos entender, vamos deixar ela falar. É muito importante deixar as pessoas falarem. Às vezes elas se entregam ali, você já vai entender, já vai pegar a essência, tá? Então essa aqui não pode faltar. Eu gosto muito também, o que você sabe sobre a empresa? Por quê? Se a pessoa teve o cuidado de já entender sobre a empresa, entender sobre a clínica, entender sobre alguma coisa, opa, é uma pessoa realmente interessada, ela está entendendo. Ou não. O que você sabe sobre a empresa? Ah, desculpa, eu não sei nada, eu mandei um monte de currículo e nem sei, putz. Não está com tanta vontade assim, né? Não está tão preocupada, porque vamos lá, se a gente faz uma entrevista de trabalho, o mínimo é pesquisar, entender um pouquinho sobre a empresa, certo? Mostrar interesse. Então, a gente já vai dando alguns cortes ali, já vai dando alguns sinais, né? Quais são os seus pontos fortes? Deixa ela falar. Vamos entender, vamos ver o que tem, né? Essa aqui eu gosto muito também. Por que você saiu do seu emprego anterior? Né? O que rolou ali? O que aconteceu? Vamos entender, tá bom? Ou se tiver no emprego atual, por que você quer sair do emprego atual, certo? Outra que eu acho muito bacana, como seu chefe e seus colegas diriam que você é e o que você gostaria que soubéssemos sobre você, tá bom? São perguntas que eu não gosto que falte. Aí eu tenho outras aqui sobre essa parte técnica, né? Eu falo por que você escolheu essa área, então talvez você que está, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de atendimento, eu sempre trabalhei com isso, eu amo isso, enfim. Quais certificações você possui? Inclusive o Secretária Pro é um curso que você vai presentear a sua secretária, você vai ver, a gente vai falar sobre isso, e tem certificado. Você vai aprimorar isso, né? É uma forma até de manter ela ainda mais engajada. Você está trabalhando a capacitação técnica dela, tá? Olha aqui, o que mais? O seu líder apontou um erro grave, um problema com o serviço. O que você faz? Qual que é a sua reação? Vamos querer ouvir dela. Faça essa pergunta na entrevista. Outra, descreva um desafio que você enfrentou e quais as medidas você tomou. Muito boa também. Gosto muito, tá? Essas perguntas não deixe de fazer. Não deixe de fazer, tá bom? Perguntas para a parte comportamental. Coloquei asterisco em algumas aqui, vão printando, tá? Vão guardando tudo isso. Vai ser extremamente importante vocês utilizarem isso. Para quem é aluno, para quem é agenciado e está aqui, a gente enviou um PDF nos grupos, tá? Com todas essas questões. Como você lida com pressões ou situações estressantes? Importantíssimo, tá? Como você se dá com o trabalho em equipe? Importantíssimo.
importantíssimo. Inclusive, trabalho em equipe, a pessoa que não consegue trabalhar em equipe, não sabe lidar com outras pessoas também, complicadíssimo. Complicadíssimo manter na equipe, tá? Como você lida com um colega de quem não gosta? O que as pessoas elogiam em você? E conte como você enfrenta um problema pessoal durante o expediente, certo? Ainda mais no atendimento, porque problema pessoal todo mundo tem, é ou não é? Mas, e aí? Vai ficar emburrada no atendimento? Vai refletir no meu paciente? Como que vai ser isso? Então, vamos entender sobre isso. Façam essas perguntas, tá bom? Outra coisa que é super importante e que eu gosto na hora de uma contratação são as habilidades, tá? Quais habilidades que eu preciso que a minha secretária tenha? Cobre isso das suas secretárias, treine para isso, converse sobre isso. Pode ser pauta de reunião semanal, mas a habilidade de apresentar a empresa. Demonstrar com clareza e objetividade o valor da empresa, mostrar cada sala, o que funciona em cada sala, quais tecnologias possui, quais são os profissionais, quais são as especialidades. Ela sabe? Ela tem que saber de cor e salteado. Se não souber, já coloca aí. Prioridade número 1. Eu preciso que saiba. Isso aí vai mudar o jogo, tá? São coisas simples. Coisas simples. Habilidade de superar desafios, encontrar dificuldade em uma venda, mas não se deixar bater por elas. Pô, às vezes pega uma semana ruim, aí a secretária não conseguiu agendamento, não conseguiu fechamento, ela fica mal. Tá sabendo superar desafio? Vamos trabalhar isso nela, vamos conversar sobre isso, tá? É importante. Habilidade de interação com clientes, habilidade de criar rapport. A gente tem uma aula no curso só sobre rapport, falando sobre criar uma relação de empatia com os clientes. Como que eu gero empatia? Como que eu influencio a pessoa que está do outro lado? O que eu faço? Uma secretária pró sabe muito bem como criar rapport, tá? Habilidades de storytelling, fazer com que o cliente enxergue o seu produto ou serviço como um herói que vai salvar a vida, enfim. O storytelling está muito relacionado àquilo que eu falei anterior, de você contar muito bem a história de transformação que você fez. A partir disso, ela vai saber contar essa história de uma forma diferente, de uma forma bacana para o seu paciente, tá bom? Atitudes. Tem bastante tempo aqui, eu vou dar uma corridinha. Vamos lá. Atitudes. Atitude consultiva e colaborativa. Então, manter uma postura consultiva e com foco no cliente, não na venda. Eu sempre falo, olha nos olhos do paciente, não no bolso. Cara, isso é pra vida. É pra vida. Mas se você olhar para só aquela venda, você perde esse paciente. Eu quero um cliente, eu quero um paciente, eu quero alguém fidelizado. Eu não quero uma venda só. Certo? Se você olhar só para essa venda, você perde esse paciente a longo prazo. E o seu negócio vai morrendo, essa que é a verdade. Próximo. Seguinte. Eu coloquei acesso restrito aqui, porque esse aqui é um dos materiais que tem dentro do nosso curso do Secretária Pro, certo? Aqui, a gente tem um checklist completo de uma das funções de uma auxiliar administrativa, de uma secretária que opera sozinha. O que ela faz em cada momento. Em cada momento. Ao chegar, o que ela precisa fazer. Então você tem isso. Tem um checklist? Faça um checklist. Faça um checklist. Tenha um checklist personalizado, de acordo com a sua realidade, de acordo com o tamanho da sua clínica, de acordo com a sua estrutura. Não dá para ter um funcionário, ter um colaborador, ter alguém que você queira cobrar sem um checklist, sem esses processos muito bem definidos. Certo? A recepção é um local multitarefa. É muita coisa para resolver. Qual que é a prioridade? Você acha que ela vai ter a iniciativa correta? Ela vai saber escolher a prioridade correta? Nem sempre. Então a gente precisa deixar isso muito claro. Muito claro. Dentro do curso a gente tem esse e alguns outros lá, para que vocês possam desenhar, aprimorar e ter algo diferenciado de fato. Essa aqui é uma das partes mais importantes e que muita clínica não sabe, tá? O seu ticket médio. Se você não sabe o seu ticket médio, me prometa que você vai resolver isso a partir de amanhã, tá bom? É simples, simples de fazer. Então vamos lá. Volume total de vendas dividido pelo número de clientes que compraram. Certo? Está escrito errado aqui, número de que comparam.
que compraram de você, certo? Então eu fiz uma simulação aqui. Então, eu tive 100 mil em vendas, eu atendi 100 pacientes. Outra coisa, quando você estiver olhando o seu sistema, se preocupa com isso, tá? Porque, às vezes, eu, Luiz Paulo, no mês de outubro, fui 2 vezes na clínica. E o sistema mostra 2 atendimentos, só que não é 2, só conta um CPF, certo? Eu quero saber a força de vendas de um paciente, então fiquem atentos em relação a isso. Quando for fazer ali 100 pessoas, não são 100 agendamentos. Eu quero saber a quantidade de pessoas, tá ok? Então aqui a gente está imaginando 100 pessoas, 100 CPFs que passaram por lá. Eu divido 100 mil. Por 100 pessoas eu vou ter um ticket médio de R$1.000. Importantíssimo, o ticket médio vai ser base para um montão de coisa, um montão de estratégia, para um monte de resposta dentro da clínica, tá? Aí é o seguinte, né? E daí eu começo a te perguntar, você sabendo o seu ticket médio, quantos pacientes você tem perdido diariamente por não ter um atendimento bacana? Você nem imagina. Porque você não está na operação, você não está entendendo o que está funcionando. Mas o dia que você parar e pegar, você vai ver a quantidade de pacientes que você perde. A gente já pegou clínica que, tipo assim, a gente fez uma conta lá, o cara estava perdendo 20, 30 pacientes por mês. Por mês, tá? Por falta de pessoas, por falta de protocolos bem definidos. E acontece muito. Eu já te desafio, na pior das hipóteses, você está perdendo 10 pacientes aí por mês. Na pior, tá? Se o cenário estiver bom para você, estiver bom, tá bom? Quando a gente fala em uma filosofia de alta performance, e é o que todo mundo busca, né? Então, ticket médio maior, certo? E aqui já mostra essa base. Então aqui eu tenho do lado esquerdo uma clínica que não sabe gerar valor. São números ilustrativos, tá ok? Para que vocês entendam isso. Mas é o seguinte, uma clínica que não gera valor com ticket médio de R$1.500, então eu preciso de 66 novos pacientes para vender R$100.000, certo? É muito mais, eu preciso de muito mais pessoas, equipe maior, tudo mais, que eu atendo mais, certo? Para faturar R$100.000. Aí quando eu tenho uma clínica com ticket médio maior, eu fiz uma simulação aqui de R$4.545, aí eu preciso de 22 novos pacientes para faturar os mesmos R$100.000. Eu trabalho muito menos, certo? Porque eu sei gerar valor em todos os processos. Então, cobrar mais está relacionado a gerar mais valor. O atendimento é a base para tudo isso, certo? Outra coisa, e outra frase aqui que eu gosto muito, que eu acho que vocês devem estar sempre fixos na cabeça, na vida eu prefiro qualidade e não quantidade, certo? Eu preciso cobrar mais. Eu preciso cobrar mais. O que eu faço para cobrar mais? E algo que é esse indicador que eu trouxe para vocês precisam estar atentos a isso, e talvez vocês não vejam isso por não fazer reunião semanal, por não pegar feedback da secretária, por não analisar orçamentos enviados. Mas na sua clínica, quando a Joana vai lá e tem um orçamento de R$1.000, aí vocês vão entendendo, né? Um orçamento mais baixo, enfim. Aí a Maria também, de R$1.000, a Roberta, a Eduarda, a Carol. Todos os orçamentos mais baixos, de R$1.000, é fechado, você fecha, tá tudo bem, certo? Mas quando vai a Flávia, que é um outro perfil de paciente, que é um orçamento, inclusive, que é maior, é uma pessoa que está para gastar mais, ela não fecha. Essa pessoa nunca fecha. O que está acontecendo? Porque imagina aqui, ó, a Joana, a Maria, a Roberta, a Eduarda, a Carol, certo? Cada uma fechou R$1.000, são R$5.000. Só a Flávia teria fechado 5.000, certo? Olha aqui quantas pessoas a gente precisa atender, sendo que a Flávia, que é o meu cliente ideal, que vem aqui, que tem cotação de 5.000, eu não fecho. Por que a gente não está convertendo? Vocês têm essas métricas internas, tá entendendo? Pô, por que eu não fecho esse orçamento aqui maior? Tem que se fazer as perguntas, tem que juntar toda a equipe, tem que entender, tem que procurar a resposta. Se não procurar a resposta, não acha, tá? Então eu falo assim, ó, qualidade e experiência proporcionam menos trabalho, mais qualidade de vida e muito mais dinheiro. É ou não é? É ou não é? Seguinte, comercial ativo dentro da clínica, focado na manutenção e resgate dos pacientes. Certo? Essa é uma das profissionais que eu recomendo muito para que você tenha dentro da sua clínica. Certo? Luiz, minha secretária pode fazer isso?
Talvez. Talvez. Mas se você tem uma só, dificilmente. Se você tem uma secretária, ela já vive um acúmulo de função. E fica muito claro quando você vê o checklist, a quantidade de coisas que ela já precisa fazer. Tá? E você já imagina aqui, ó, vamos lá. Você está na clínica, certo? O telefone tocou, tem alguém mandando mensagem no WhatsApp, chega um paciente. E aí? O que ela faz primeiro? Esse telefone ela não consegue atender direito, ela faz de forma rápida, não faz atendimento legal. O WhatsApp ficou esperando, ou ela começou e não conseguiu terminar porque ela está dando atenção para a pessoa que chegou. Entende? Olha a quantidade de pontas soltas. O atendimento presencial não foi a mesma experiência, o tal ele não funcionou porque ele está pausado, e o do telefone foi feito de uma forma rápida. Olha quantas pessoas a gente afetou por ter uma pessoa na operação, tá bom? Então, não rola. Então, geralmente, a secretária não consegue fazer o follow-up. Tá? Teria que, se você tivesse 2 secretárias, daí sim, a gente consegue deixar uma ali destinada para o follow-up. O que é o follow-up, esse comercial ativo dentro da clínica? Pessoal, ele é feito de forma sutil, gentil e discreta. As mensagens que a gente tem prontas para isso dentro do curso é assim. Né? Então, para fazer essa reativação, é de forma sutil. Não é o mercado, a gente sabe disso. Né? A gente faz e a gente defende isso. O mercado médico é gerando credibilidade, gerando autoridade, seriedade. A gente vende baseado nisso. Ok? Aí, olha que legal, né? Então, a lição de casa, eu já falei sobre isso, enviar mensagem de reativação para todos os pacientes que não retornam há mais de 12 meses. Faça isso, certo? É muito provável, ainda coloco aqui, sua clínica pode faturar em média 30% a mais com ações de follow-up, tá? É batata. Faça isso de uma forma ativa, de uma forma profissional. Vai evoluindo isso e você vai ver que você consegue uma evolução de 30% em média, tá? Outra coisa, e é uma forma que é muito bacana você entender esse ticket médio que a gente calculou lá. Então vamos entender que o seu ticket médio é R$2.000, certo? Putz, meu ticket médio é R$2.000. Será que justifica ter uma outra secretária? Será que justifica ter alguém treinado? Será que justifica ter um follow-up? Vamos fazer uma conta rápida? Se eu tenho um follow-up, certo? Uma pessoa, uma secretária, uma nova contratação, vai ficar só focada em fazer isso. E daí, ela durante o mês, ela através dessas ações, ela conseguiu trazer apenas 5 pessoas. 5 pessoas. Certo? Ela trabalhou todos os dias. Eu estou falando o pior dos cenários. Seu ticket médio é 2.000. Pô, 5 pessoas, R$10.000 bruto. E aí, pagou o salário da secretária, sim ou não? Lógico que pagou. Lógico que pagou. Então, por que você não contrata, sendo que é impossível não se pagar? Por quê? Eu já te falo. Porque não tem treinamento, porque está solta, não sabe o que fazer. Aí você não vai contratar, porque ela não tem o que fazer. O que eu mais ouço é isso. Eu não vou contratar porque minha secretária já fica aqui sem fazer nada, ou ela está com tempo ocioso, ou ela está não sei o quê. É lógico, não tem processos bem definidos, não sabe por onde começar, não tem treinamento. Você não tem uma secretária proativa aí dentro. Não vai dar certo mesmo, não funciona. Por isso que precisa treinar, certo? Não existe em mundo nenhum, em empresa nenhuma, colaboradores sem um treinamento. Não existe. Você tem a oportunidade do Secretária Pro, a gente vai falar sobre isso, para resolver esse problema. Para resolver isso, tá? Então vamos lá. E daí vamos entender. Então, vou pegar uma follow-up, uma menina ruim. Primeiro mês não conseguiu ninguém. Até hoje eu nunca vi isso, tá? Não conseguiu ninguém. 0 pacientes. Mas no outro mês, ela trouxe 15 novos pacientes. Porque ela foi alimentando aqueles outros que não teve resposta, foi conversando, foi trabalhando eles e trouxe 15. Um ticket médio de 2.000, R$30.000 bruto. Pô, pagou mais que o semestre do salário. Tá entendendo como justifica, como é importante, como é válido fazer isso? Pessoal, processos e pessoas. Se quiser crescer, aposta nisso. Se não quiser crescer, fica como tá e tá tudo bem. Certo? Eu trouxe aqui uma conta rápida, tá? Porque eu recebo isso. Pô, Luiz, quanto que custa de fato? Quanto que as pessoas têm pago para uma secretária? Muda muito, região, muda muito. Não é tão simples, tá bom? Um salário médio que a gente tem visto é de R$2.000,
certo? Para uma secretária. Quanto que R$2.000 impacta, Luiz? Quando ela está registrada por 2.000 ali, como que é? Então eu trouxe uma conta, tá? Aproximada para que vocês tenham essa base. Então, encargos sociais diretos, R$839, tá bom? Se a gente calcular um VR de 22, o vale transporte de 15, aí você tem que colocar a sua realidade, esse salário de 2.000 bruto, ele vai te custar 3.653, certo? Então, quanto que custa um funcionário para mim? Mais ou menos essa brincadeira aqui. Tá bom? Aqui tem o valor do custo da hora normal, hora extra, etc. Então, tire um print para que vocês entendam um pouquinho sobre isso. E sempre peguem a realidade, peguem os números exatos com o contador de vocês. Ok? Isso aqui é o que é aprovisionado, certo? Porque você não paga isso aqui todo mês, porque tem o 13º, tem férias, tem indenização por dispensa. Então tem diversas coisas aqui, não é que custa, você vai tirar do bolso isso todo mês, mas é o que é a realidade, o que você deve aprovisionar. Até no nosso sistema de gestão a gente fala sobre isso. Ah, que legal. Eu recebi um vídeo da doutora Samara, que é uma cliente super especial, eu adoro ela, e ela me surpreendeu nos stories ali, fazendo um vídeo, e eu vou pedir pro videomaker colocar pra gente, para rodar esse vídeo. Tá legal? Roda aí, quero que vocês vejam o que a doutora Samara falou sobre o nosso curso, Secretária Pro. Vai lá, dá o play. Mas eu estou deixando a minha equipe inteira aqui, desde a minha recepcionista, minha secretária, minha concierge, minha assistente e todos da equipe, inclusive eu, estamos com uma missão que eu faço questão de compartilhar com você. É o curso Secretária Pro. Gente, é um curso voltado para quem deseja um encantamento no atendimento. Por mais que a gente já discuta tantos temas em reunião, muitas vezes sistematizar esse conhecimento, esse tema de um bom atendimento, que vai desde a forma como você recebe uma mensagem ali no WhatsApp, de como você responde, até o script ali que você deve respeitar de uma venda, de uma negociação, né? A forma de organizar, de otimizar o tempo, a forma de se portar diante de um cliente, diante de um conflito, porque lidar com seres humanos, né, é inerente ter conflitos. Então, tudo isso está aí no curso, dividido em vários módulos, em vários temas interessantíssimos, que eu faço questão de compartilhar, porque coisa boa a gente tem mais é que espalhar, né? Então, além da minha equipe, eu também quero seguir cada tema de cada aula para que a gente possa aperfeiçoar o nosso atendimento. Então, fica a dica para você que também deseja um atendimento que encante. Samara, obrigado de novo. Cara, que vídeo incrível. Eu fiquei muito feliz. É muito bacana ter profissionais assim como você. Quem não conhece a doutora Samara, pode seguir. Doutora Samara Veras. É uma médica incrível, fora da curva. Tem uma clínica linda, tá? Sigam ela. Bora lá. Bora lá, bora lá. Olha que legal. Eu vou falar um pouquinho sobre os módulos do nosso curso. Coloquei asteriscos em alguns aqui também. E é o seguinte, no módulo 1 eu já trago diversos pontos de reflexões para sua secretária. A virada de chave começa ali, de cara. De cara. Certo? A virada de chave é rápida. No módulo 2, a gente vai trabalhar diversos outros assuntos. Um deles é marca pessoal. E a gente fala, qual que é a sua marca pessoal? Todo mundo tem uma marca pessoal. Você como secretária, qual que é? Você é a desarrumada? É a que chega atrasada? Quem é você? Então a gente fala sobre ela construir uma marca pessoal, como que ela quer ser percebida de fato. Então já tem uma outra mudança fantástica. A gente fala sobre a importância do uniforme. Porque colocar o uniforme, às vezes um uniforme amassado e tudo bagunçado, é uma coisa. Qual que é a importância, qual que é a percepção? A gente vai falar sobre isso. Os pecados no atendimento, quais são, como que eu mudo isso? Postura, a importância dessa postura muda tudo, né? Uma pessoa que atende assim, ou assim, ou assim, ou assim, enfim. Né? Então, às vezes o paciente está chegando, vai se levantar, o que vai fazer? Enfim, a gente vai trabalhar. Então, vocês vão ver mudanças rápidas, dinâmicas, certo? Atraso, trabalho em equipe, extremamente importante. No módulo 3, a gente traz o quê?
Organização e cúmplices da improdutividade. Procrastinação. Hoje, com o celular e com diversas outras coisas, é muito fácil a gente ver pessoas procrastinando, né? Então, a gente vai trabalhar isso. Iniciativa. Iniciativa que é a proatividade, que é o que a gente busca, é o que a gente quer. Eu quero colaboradores proativos dentro da clínica. Se você não for proativa, pede para sair. É isso, tá? É isso. O checklist, a gente vai trabalhar isso. Atualização cadastral. E o que eu faço dessa atualização cadastral? Uma venda. Como que eu utilizo desse gancho? Muito bacana. Marketing sensorial, certo? Ela vai dominar e vai coordenar o marketing sensorial da sua recepção. Ela vai te auxiliar nesses detalhes, certo? Gestão de tempo, a gente vai ensinar e vai dar um suporte para que ela saiba gerir muito melhor o tempo dela, certo? Por que o cliente falta? Ela vai saber identificar, trazer para você esses motivos reais. Ela vai entender o que ela está fazendo de errado para mudar também, certo? A gente vai falar sobre comunicação, como que eu me comunico de fato. Isso aqui são alguns que eu estou pincelando aqui para vocês, tá? Módulo 4. Como que o cliente deixa de comprar contigo, certo? Vamos saber identificar isso. A secretária vai saber identificar, ela vai saber trazer para você, ela vai saber mudar diversas coisinhas ali, tá bom? Ela vai saber sobre respostas que atrapalham tudo. A gente tem respostas no nosso dia a dia, nossa comunicação, que coloca uma venda a perder. Ela vai identificar isso. Técnicas de rapport e como influenciar pessoas. Que na minha opinião está lá em cima. Se eu não souber as técnicas de rapport, se eu não souber influenciar pessoas, se eu não souber criar conexão, se eu não souber me comunicar, eu não sou bom de vendas, não adianta. Eu vou falar sobre a anamnese de marketing, que é justamente um instrumento importantíssimo para criar rapport. Nos próximos slides eu vou trazer para vocês isso aqui, tá? Módulo 5, follow-up. Como que eu faço um follow-up? Mensagens e diversos materiais ali para vocês. Como tratar reclamações. Reclamações existem. A forma que eu trabalho elas, a forma que eu quebro essas objeções é o que muda de fato o meu mercado. É ou não é? Então, elas vão saber trabalhar muito bem isso. Como controlar os atrasos do médico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Google Alerts. Olha isso. Olha que engraçado. Recentemente entrou um cliente aqui e ele é do interior, Sorocaba. E ele não estava entendendo por que o negócio dele não estava indo para frente. Quando ele veio para cá, a gente mapeou tudo. E o que ele tinha de avaliação negativa na internet, ele não tinha visto isso. Então depois dê um Google aí, coloca Google Alerts, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Lá dentro do curso a gente ensina sobre tudo e como que a secretária coordena e fica atenta a esses alertas para repassar para vocês. Tá bom? Como que programa, enfim, para quando aparecer algum comentário negativo sobre vocês na internet. E o módulo 7 eu coloquei um asterisco gigante ali, porque a gente vai falar muito sobre vendas, que é o principal objetivo de uma clínica, né? Eu preciso vender. Então essa secretária ela vai ser uma ferramenta importantíssima, tá bom? E tudo lá dentro tem um método passo a passo, materiais complementares e tudo isso. Pessoal, antes de prosseguir, eu trouxe mais alguns insights, eu já vou falar sobre o Secretária Pro, que é o nosso novo curso, o novo lançamento. A gente fez um lançamento oficial, fechado para os nossos mentorados, para os nossos alunos de primeira mão. A gente está fazendo aberto agora para vocês. Além dessas aulas todas, a gente vai ter 12 mentorias ao vivo. Então imagina que a sua secretária, por 12 meses, vai ter um acompanhamento, aulas ao vivo, todos os meses, certo? Que vão ficar gravadas. Será que o meu horário vai dar? Vão ficar gravadas dentro da plataforma também. Mas é algo vivo, com troca de informação, com perguntas e respostas, com temas, com convidados. É algo que vai estar sempre trabalhando a evolução delas. A gente vai ter um grupo de interação para médicos, falando sobre atendimento, um grupo só com médicos. A gente vai ter um grupo de interação só com secretárias, para troca de informações. Muito legal também. A gente vai ter durante o ano, durante esses 12 meses de acesso, diversas atualizações de novas aulas, tá bom? Que a gente já está fazendo, a gente já está gravando e vai ser implementado.
Existem diversos materiais complementares, apostilas complementares e exercícios dentro do curso também. É algo bem completo. Se você já quiser escanear, por quê? Essa oferta ela vai ficar válida até meia-noite de quinta-feira. É um valor especial de lançamento. Quanto que é, Luiz? 12 parcelas em 147 ou 1.470 à vista. Então já printa, escaneia isso, você vai ter acesso, compra direta. Melhor curso de secretária do mercado, indiscutível. Secretária Pro. Tá legal? Vamos continuar? Vamos falar sobre mais alguns insights? Bora lá. Insights extras para a gente finalizar. Vai ser um papum agora. Olha que bacana, eu fui surpreendido. Então, começou outubro. Essa aqui é a Natália, trabalha comigo. Ela falou assim, Luiz, vou ter meus 5 minutos de fama lá na live. Eu falei, vai ter. E a Natália surpreendeu a gente. E ela fez a inteligência artificial com o aplicativo, esse Remini que está aqui, certo? Colocou ali um blazer rosa, colocou um lacinho e modificou a foto do atendimento dela para Outubro Rosa de forma temática. Olha que bacana. Olha que funcionária colaboradora proativa, certo? Então, a secretária de todo mundo pode fazer isso amanhã, utilizando esse aplicativo. Vamos ver quem que vai fazer? E essa foto aqui é uma foto de inteligência artificial. Ela colocou diversas fotos ali do rosto dela, tá? E daí fez isso. Olha que fantástico, né? A inteligência artificial tá dominando aí o mundo. E para isso aqui, eu achei muito bacana, muito pertinente. Então é algo que vocês podem tá fazendo. Outra aqui, a foto da Bia. Então, qual que é o formato de foto de perfil, né, de rede social? Eu estou falando isso porque a gente tem que estar atento à foto de perfil de rede social. Como que tá ali? Às vezes o médico nem sabe, mas tem um logo dele em baixa resolução. Tem uma médica, a gente foi fazer cliente oculto. Gente, aí tava a foto dela e do marido. Não é possível. O videomaker tá até chorando de rir aqui. Porque, cara, isso é loucura. É loucura. Então vai lá amanhã, escreve aí, deixa eu ver como é que tá a foto de perfil. Certo? Daí como é que você pode fazer aqui? Então, por exemplo, a Bia, que faz parte da nossa equipe de vendas do Secretária Pro, o perfil dela vai estar assim. Então ela tá ali, toda bonitinha, com a camiseta rosa, com o Secretária Pro, com o lacinho. Olha, isso aqui não passa uma mensagem de algo organizado, de algo pensado? Pô, se a pessoa é detalhista, está preocupado com isso, tudo que está por trás não é também? Não remete a algo legal? Essa aqui, daí o que acontece? Por que tá minha foto aqui, tá? A gente tem alguns atendimentos que existem diversas pessoas que ficam ali, tá? Então, vamos imaginar que tem 5 pessoas para responder, então quem está mais rápido, eles vão estar em reunião, enfim. Então a gente colocou a minha foto com uma parte de das nossas marcas atrás. Pode ser? Pode ser. Então, eu tenho um WhatsApp que 5 pessoas respondem. Não dá para deixar a foto de uma pessoa específica. Legal. Põe uma foto do médico e da marca. Funciona bem, fica super legal. Fica organizado, mas se preocupem com isso também. Próximo. Anamnese de marketing. Seguinte. É muito importante que a sua secretária tenha uma ferramenta para criar rapport. Ok? Printa isso. Isso aqui dentro do curso a gente fornece ali, até para que você tenha isso no Google Forms. Isso aqui pode ser enviado no Google Forms, isso aqui pode ser impresso, pode estar no iPad, vocês escolhem o melhor formato. Mas é muito importante que a gente tenha essas informações. Por quê? Eu até falo, né? Esse formulário é importante para que possamos aperfeiçoar cada vez mais o nosso atendimento, a fim de que você se sinta à vontade conosco. Eu vou entender um pouquinho sobre os gostos pessoais, porque eu quero gerar conexão, eu quero me conectar de fato, eu estou preocupado, estou interessado, e a partir disso eu consigo um protocolo de encantamento muito mais próximo, eu consigo um processo de vendas muito mais próximo, eu consigo conversar de uma forma diferente, eu consigo de fato influenciar utilizando algumas informações aqui, ok? Anamnese de marketing e pesquisa de satisfação são fundamentais. Pesquisa de satisfação também é algo que você precisa ter aí dentro da clínica, certo? Dentro do curso a gente tem, caso você não saiba como fazer uma, dentro do Google Forms é possível que seja feito também. Eu gosto
que após o paciente sair, em todo atendimento, ele receba no WhatsApp essa pesquisa de avaliação. Você vai ter uma secretária muito mais comprometida com isso. O que eu falo aqui também, né? Olha que legal. Tem um bloco de notas, você também é responsável por melhorar a experiência e deve constantemente anotar feedbacks e pontos que observar. Eu tenho uma anamnese de marketing que eu recebi do curso, certo? O que você pode incluir? O que não faz sentido para você? A nossa marca pessoal, a nossa clínica, toda essa evolução, tudo é um ser vivo, a gente considera um ser vivo, a gente precisa evoluir diariamente. Tudo que vocês puderem mudar e identificar, inclusive é por isso que a gente mantém os grupos para essa troca de informação, para que tudo seja aprimorado em conjunto. Então o que é bom pode ficar ainda melhor e vocês vão participar de todo esse processo. Próximo slide, estamos acabando, tá? Desmarcações e atrasos por parte do médico. Seguinte, 20 minutos é o tempo máximo que alguém suporta aguardar. Certo? Então, eu cheguei para uma consulta, ela está marcada, eu estou aguardando por 20 minutos. Isso aqui não é legal, é desagradável. Certo? E o que acontece, né? Eu coloco aqui, a maior parte dos problemas de atrasos são por erro no agendamento. Saiba fazer aprovisionamento correto para cada paciente. Certo? Então, às vezes, a sua secretária está marcando o mesmo tempo de atendimento para todo mundo, só que, pera lá, primeira consulta é algo especial, algo diferente, eu preciso, né, ter uma visão 360 desse paciente, eu já sei que vai levar 1h30 em clínicas high ticket. Investem um tempo maior na primeira consulta, porque é esse o momento de gerar valor de forma única, certo? Então a primeira consulta, já sei que eu vou separar 1h30. E procedimento X, esse procedimento X, ele leva em média tal. Enfim, vocês vão saber aprovisionar. Retorno, saiba aprovisionar, porque atrasar não é bonito, não é chique, não é elegante, certo? Ainda mais para quem quer um ticket mais alto. Se você quer um ticket mais alto, o cliente, o seu paciente, ele vale mais, o tempo dele vale mais. Ele não quer esperar a sua recepção. Ele foi lá, ele quer ser atendido. Então, se você quebra essa barreira, fica muito mais difícil para você fidelizar, vender algo mais caro. Você gerou um desconforto, a experiência ela foi comprometida. Então, evitem ao máximo atrasos. Clínicas high ticket, que a gente gerencia, não tem atraso. Não tem atraso. Existem exceções? Existem em todo lugar. Certo? Mas a ideia é que não tenha, não trabalhe com essa margem. Aprovisionando da forma correta, não vai ter. Como contornar o atraso do médico? Confira modelo de mensagens para utilizar dentro do curso. Tá? Dentro do curso tem tudo isso lá para vocês. O que é importante? Justifique e tenha um cuidado especial. O que é importante? Se a sua secretária está ali, está vendo que o médico vai demorar, está acontecendo alguma coisa, ela tem que se antecipar. Ela vai esperar a pessoa reclamar. Então ela tem que saber abordar da forma correta, tá? Para amenizar tudo isso. Todos podemos errar, mas precisamos saber lidar e resolver. Então, quando existe qualquer conflito, qualquer problema, qualquer atraso, o que o nosso cliente espera de nós? Identificar a importância da reclamação. Então a secretária ela tem esse papel, ela tem que passar essa informação, né? Ela tem que deixar muito claro que ela identificou a importância da reclamação, ela tem que dar atenção e saber resolver da melhor forma, ela tem que ter autonomia para isso, né? E tem que existir um protocolo para isso. Ação rápida, resolução rápida e agilidade. Se não for proativa, ela não sabe nem por onde começar, certo? Se não tiver um treinamento, não sabe nem por onde começar. Satisfação, se comprometer que não acontecerá novamente. Ela sabe dar uma satisfação plausível para o seu paciente, o que ele quer ouvir, o que ele espera ouvir, o que vai resolver tudo aquilo, certo? E justificar o motivo do ocorrido, em alguns casos também é pertinente. Conduzir para o agendamento, anota aí. Seguinte, quando eu vou em alguma clínica e alguém impõe um dia e um horário, alguém impõe e eu tento me encaixar, aí chega perto e eu, vou ter que cancelar, porque eu tentei me impor aquele horário,
ela só tinha aquele, enfim, eu acabo faltando. Então a gente tem que estar ligado nisso. Como que eu gosto, como que eu aconselho, e dentro lá do nosso script, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Um dos nossos scripts, mas procurar saber do paciente qual que é o melhor dia para você. Para mim, as segundas é um dia mais tranquilo, no período da tarde. As segundas, no período da tarde, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nas segundas-feiras é à tarde. Olha, próxima segunda-feira eu consigo encaixar esse horário para você. Faz sentido? É bom? Enfim, lá dentro vai ter todo esse script tudo certinho, mas o que eu gosto e o que é importante fazer o paciente participar dessa escolha. Ele vai ficar muito mais comprometido. A partir do momento que você pergunta para mim, não, sexta-feira à tarde, a secretária consegue, ela encaixa isso, eu fico muito mais comprometido. A chance de eu faltar é infinitamente menor. Tá bom? Motivo de faltas, tá? Esquecimento. Então, se você não tem um protocolo de confirmação, resolva isso, é super importante. Confusão, tá? Pensei que era amanhã, então esse lembrete com 24, 48 horas é super importante, tá bom? Falta de comprometimento, muita disponibilidade pode ser a causa. Inclusive, falta de comprometimento, quando a gente tem um paciente que falta muito, falta uma vez, faltou 2 vezes, a gente não agenda ele perto. A gente vai colocar ele para daqui 30, 45 dias, tá? Porque a gente tem que gerar escassez, porque ele não tem comprometimento. O caso dele é esse. Emoção versus racional. Existe também aquele pessoal que agenda e, putz, acho que eu tô sem grana, enfim, não vai dar, e acaba não indo, tá? A gente consegue, e está permitido agora cobrar isso de forma antecipada, então caso seja um problema frequente, vocês até podem lidar a partir disso. No nosso protocolo já está ajustado falando sobre essa cobrança antecipada. Então se você tem um alto fluxo e quer fazer isso, eu acho super válido. Padrão e meta mínima, 85% de comparecimento. Todo mundo que agenda, padrão, meta mínima, 85% de agendamento, de comparecimento. Se não estiver rolando isso, tem alguma coisa errada aí dentro, tá bom? E esses outros, essa outra porcentagem, esses outros 15%, vamos trabalhar, vamos entender o que a gente consegue aperfeiçoar, traz para reunião semanal. Esses cancelamentos foram por esses motivos, o que a gente pode resolver, o que a gente pode melhorar. Tem coisa que é inevitável, tem coisa que não é. Correto? Fique atento aos detalhes de comunicação dos pacientes que não convertem. Cria um bloco de notas exclusivo para isso. Então, isso é importantíssimo. Então, para a pessoa que faltou, para a pessoa que não fechou um orçamento alto, a sua secretária, ela tem que ter isso. Quais são as desculpas? Para cada pessoa tem que estar anotado. Vai pensar, tá caro, não atende meu convênio, vou falar com meu marido, eu tô com medo, eu não tô tão confiante. Às vezes a secretária pode entender isso. Eu acho que ela não está tão confiante. Essa data não bate com o meu... Enfim, quais são os motivos? Todo mundo que não converte, todo mundo que não teve um resultado bacana, tem que ter uma anotação. Por quê? Porque eu quero saber como que eu vou evitar isso. Como que eu evito o próximo? Isso aqui tem acontecido com frequência. Como que eu resolvo? Ok? Preço versus valor, para finalizar. Só a sua secretária precisa ter noção disso. Ela não pode, de forma nenhuma, achar que uma consulta de R$ 1.500 é caro. Se ela acha que está caro, tem alguma coisa errada dentro da comunicação interna. Então, se a sua secretária estiver achando caro, a gente tem um problema grave e a gente tem que mudar isso, certo? Preço está relacionado a dinheiro e valor. Então, faça a sua secretária entender em uma conversa em relação a estudo, pelo menos 10 anos, ela não é? Quem está aqui estudou pelo menos 10 anos. Sobre o tempo, sobre a estrutura, essa estrutura custa muito, certo? Qual que é o custo para que tudo esteja funcionando de fato? Conhecimento, a experiência conta demais, a qualidade, explique sobre todos os diferenciais diante de todos os outros profissionais do mercado, sobre profissionalismo, sobre dedicação, sobre investimentos. Pessoal, é muito importante trabalhar isso dentro da equipe. A equipe precisa estar antenada. Porque se ela não entender isso, se ela estiver achando caro, ela não tem uma boa comunicação com o seu paciente. Ao fechar um orçamento,
ela não entende. Então, deixe muito claro e saiba ter essa percepção, tá? E outra coisa, a gente nunca vai trabalhar focado em preço, mas nunca. Por quê? Quem vem por preço, vai embora por preço. Não é o tipo de cliente que a gente quer. Não é assim que funciona, ok? Agora sim, para finalizar. Hein? Nem sempre o agendamento vai ocorrer na primeira ligação. Não vai. Não vai. Nem o agendamento, nem o fechamento do cliente. Por muitas vezes não acontece. Certo? Então, se você não tem um follow-up hoje, se você não tem um atendimento treinado, se você não tem alguém proativo de fato, se você não tem alguém engajado e preocupado em te auxiliar, em fazer todo mundo crescer, para crescer junto, certo? Você está deixando muito dinheiro na mesa. Eu coloquei um bolinho aqui, mas está deixando muito. Você nunca pode esquecer um paciente, eu coloco aqui, né? O paciente fala que vai pensar, que vai entrar em contato depois. Pessoal, para finalizar, obrigado por quem ficou aqui até agora. Espero que tenha ajudado demais. Espero que todo mundo tenha anotado, que tenha feito uma lição de casa, que tenha printado de fato. Eu quero muito receber todo o feedback de vocês. Então, comenta lá, manda no meu direct. Para quem não me segue ainda, luispaulo.mktmédico. Fale com as meninas aqui no chat, tá bom? Deem um feedback. É muito legal, muito importante essa interação, essa troca. É muito bacana, envolve muito trabalho, muita entrega para estar aqui, para falar isso para vocês. Pessoal, o conhecimento, todo mundo tem. Todo mundo que está nessa live teve, certo? O que vai mudar é a ação, certo? É muito importante que você coloque a mão na massa, que vocês entendam a importância disso tudo, que vocês façam diferente. A gente está no final do ano, a gente tem um próximo ano fantástico, a gente tem um final de ano super aquecido, que a gente não pode falhar. Então, façam algo diferente, ok? A gente fez algo aqui, uma oferta surreal, tá? Surreal. Isso aqui não existe no mercado, nem dessa entrega e nem desse pack completão aqui. Então, a plataforma onde você pode ver aonde quiser, quando quiser, certo? Computador, celular, tablet, enfim. Além de todas as aulas, 12 mentorias ao vivo, todos os meses. Então, 12 meses de acesso com acompanhamento através dessas lives, onde elas vão poder tirar dúvida, vão poder trocar informação. É muito bacana. A gente vai ter grupo de interação para médicos, falando só sobre atendimento, então super rico, né? Um grupo de interação só de secretárias, falando sobre isso também. Essa troca de informação, que até onde a sua secretária não tem, ela vai ter, certo? Atualizações e novas aulas. A gente já está gravando as outras aulas, como eu disse, então vão ser incluídas novas aulas, gravações. É algo muito vivo, é um acompanhamento muito bacana. Então, quem tiver a oportunidade de entrar nessa primeira turma, vai pegar tudo isso por uma oferta e por um preço totalmente diferente do que vai rolar nos próximos dias. Além dos bônus de materiais complementares. Então, Secretária Pro, acesso por 12 meses, 12 parcelas de 147 ou 1.470 à vista. Tá ok? E a gente só manteve esse valor aqui, 6. A gente só manteve porque é o mesmo valor de agenciado, porque a gente fez uma live na semana anterior e a gente tem agenciado de plantão, diversos outros serviços. Luiz, segura esse preço para mim, porque eu perdi a live, eu quero assistir. Então, tá aqui a oportunidade. Então eu falei assim, vou abrir lá pro público o mesmo valor dos agenciados. Pessoal, espero encontrar todos vocês dentro da plataforma. Aguardo o feedback de vocês. Um beijão, bom descanso. E agora eu vou ver minhas meninas. Beijo. Valeu, tchau. Fui.